Muito boa noite, meus queridos amigos do Núcleo de Estudos Espíritas Caibar Schutel. Quem puder, por favor, colocar aqui nos comentários quem está assistindo, quem está conosco, para a gente ir começando a nossa noite de estudos. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Já estão chegando, meu querido amigo. Ah, que bom, Mauro, que você está me dizendo que o som tá bom. Fico feliz de estar aqui com vocês. Vou dar um minutinho mais para entrar mais gente. Muito bom. Que bom que o áudio tá bom, tá todo mundo podendo ouvir. Maravilha. Que bom. Começar com uma prece, né? Boa noite, Sueli, meu querido amigo Mauro. Que bom, Sueli, que você está aqui com a gente. Obrigada, feliz palestra. Obrigada, muito obrigada. Vamos fazer uma prece, né? Para a gente começar a nossa noite de hoje. Deus, Pai maior, querido Mestre Jesus, queridos mentores espirituais, agradecemos esse momento, Senhor, em que unimos os nossos corações em torno dos ensinamentos do Mestre amigo, do meigo Galileu e também do cristianismo redivivo, o Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo, que tanto nos ampara, nos consola, nos ajuda a enxugar as lágrimas e, principalmente, nos dá um roteiro seguro, Senhor, para que possamos todos dar passos mais corretos, termos mais acertos nessa longa caminhada rumo à evolução espiritual. Nos abençoe hoje, Pai amado, com serenidade, tranquilidade, paz, e que todos nós possamos ser envolvidos em fluidos salutares. Graças a Deus, Senhor. Bom, meus amigos, que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Todas as vezes que vocês me convidarem, eu virei, porque é realmente uma alegria muito grande para mim. Que Jesus nos abençoe a todos e esteja sempre conosco. E é tão fácil a gente estar com Jesus, né? Um amigo meu me ensinou, eu sempre falo isso no início dos nossos estudos, que Jesus está sempre bem pertinho da gente, apenas a uma oração de distância, e como a gente se esquece disso, né? Infelizmente. Algo que a gente tem sempre que lembrar, na verdade. Ele mesmo disse que onde duas ou mais pessoas se estiverem reunidas em seu nome, lá ele vai estar no meio de nós, né? No meio deles. Então, a gente precisa, de fato, elevar os nossos pensamentos em preces ao meigo Nazareno, para que a gente fique realmente bem pertinho de Jesus. Eu estou com o coração aqui transbordando de alegria, o sentimento não pode ser outro. A doutrina espírita, o consolador prometido por Jesus, meus amigos, é a doutrina da alegria. Então, nós não podemos estar aqui com um sentimento diferente. O consolador prometido é a doutrina da alegria. É uma doutrina que fala de progresso, é uma doutrina que fala de evolução, de atingimento da perfeição, de amor em plenitude, um amor completo, integral, né? Para mencionar uma coisa, para dizer um momento crucial
em que nos é possível amenizar a dor e olhar para frente com esperança e com alegria. É uma doutrina que apazigua o coração no momento mais desafiador que todos nós, sem exceção, enfrentamos, que é o momento em que, por exemplo, a gente se despede de alguém que a gente ama muito, né? Nós sabemos que apesar das lágrimas de saudade, né, naturais, apesar das lágrimas de saudade, não é um adeus para a eternidade, pois o que a gente tem, na verdade, é a eternidade ao nosso favor. Pois a gente sabe que nessa eternidade nós teremos possibilitado o reencontro em mundos mais felizes, inclusive em mundos mais aperfeiçoados. Isso é o que alimenta a nossa alegria. Saber-nos criaturas divinas, assim como tudo o que há. Num hino de fraternidade e amor universal. A mesma alegria que sentiu João Evangelista, que é o nosso tema hoje, né? A mesma alegria que sentiu João Evangelista em seu contato com Jesus. No capítulo 4 do livro Boa Nova, Humberto de Campos menciona esse sentimento de alegria que tomou conta ali ao nos apresentar no capítulo 4 a família Zebedeu. Quando Jesus se aproxima de Tiago e João, filhos de Zebedeu, e pergunta: vocês desejam participar das alegrias da Boa Nova? Então Jesus mesmo menciona essa palavra desse sentimento lindo de alegria, né? Vocês desejam participar das alegrias da Boa Nova? A Boa Nova era a alegria. E os meninos, então, tomados de emoção, se lançam para Jesus, transbordantes de alegria. João, que seria João Evangelista, João pega nas mãos de Jesus e beija com todo o afeto, enquanto Jesus carinhosamente acaricia os caracóizinhos, os anéis macios, segundo Humberto de Campos, do cabelo de João. Então, meus amigos, nós estamos aqui falando de amor e fraternidade, que é o que nos inspira a falar de João Evangelista. Joana de Ângeles, no livro Momentos de Renovação, psicografia de Divaldo Franco, nos revela no capítulo O Poema do Amor que João Evangelista, o discípulo amado, quando já estava idoso, vivendo na ilha de Patmos, era conduzido pelos seus discípulos para participar de algumas reuniões que eles faziam sempre e que pediam para que ele contasse, então, a todos ali reunidos, acontecimentos, né? Fizesse comentários sobre as lições e os feitos de Jesus, que ele, obviamente, tinha testemunhado. E aí João, então, quando era solicitado a ele que ele falasse, acho que eu travei. Ah, não, já voltei. Eu achei que tinha travado a internet aqui um pouquinho. O que mais ficou impregnado na minha memória foi a recomendação de Jesus. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Tantas vezes João repetiu isso, tantas vezes João, aquela testemunha ocular do Cristo, seu seguidor, tantas vezes ele repetiu essa recomendação de Jesus, esse conceito, que num determinado dia, um jovem muito insatisfeito retrucou: mas será que o Senhor não tem nada de novo para contar para a gente? Toda vez que a gente pede para falar de Jesus, o Senhor vem com essa passagem, né? Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Será que não tem nada de novo para trazer para nós, uma novidade, algo novo sobre Jesus para trazer para a gente, né? E aí,
sem nenhuma alteração, sem se irritar, o sábio apóstolo responde com toda bondade: se você amasse, estaria em condição de saber mais. Se você amasse, estaria em condição de saber mais. Mas, embora então eu tenha repetido tantas vezes esse enunciado, você ainda não está impregnado dele, deixando a irritação e o azedume, que são o anti-amor, se agasalhem, que eles se agasalhem no seu coração. Portanto, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Então, o que João Evangelista disse aqui a esse jovem, né, depois de repetir tantas vezes o enunciado máximo de Jesus aqui, o que João Evangelista está querendo nos dizer primeiro ama, depois o resto, né? A hora que você aprender que a gente deve amar uns aos outros, a gente muda a lição, né? No Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 33, naquele momento em que Jesus está com seus amigos, na última ceia, naquele momento de intimidade, esse é um dos momentos mais encantadores para mim de Jesus, né? Aquele sermão do cenáculo, aqueles últimos momentos em que Jesus está ali já se despedindo, né, da encarnação, se despedindo de seus amigos. Então, eu acho muito bonita esse momento, né? Porque Jesus ali está agora com os seus próximos, com os seus amigos que o acompanharam, que iam perpetuar a sua mensagem. Então, Jesus estava ali naquele momento de intimidade, em que ele estava fazendo os seus apontamentos finais. Jesus, então, deixa esse ensinamento que João repete diuturnamente em Pátimos, perdão. Filhinhos, ainda por um pouco estarei convosco. Buscareis a mim, e como disse aos judeus, também vos digo agora que, para onde eu vou, vós não podeis ir. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Eu vou falar para vocês que essa recomendação de Jesus não é à toa que ela impressionou João. E ele coloca isso também, por exemplo, na sua primeira epístola, no capítulo 4, itens 7 a 10. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Para falar a verdade, eu vou confessar uma coisa para vocês. Também me impressionou quando eu li a primeira vez no Evangelho. Impressionou a João, tanto que ele vai repetindo isso, né? Mesmo já idoso, lá na ilha de Pátimos, ele repete isso frequentemente. E eu entendo porque que impressionou, porque impressionou a mim também. Não foi só a João, não, viu? Impressionou a mim também. Porque que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Se tiverdes amor uns aos outros. Me impressiona muito e também, meus amigos, nos pressiona, né? Impressiona e também pressiona. E como pressiona? Que vamos combinar, se tem um bichinho pressionado nessa vida é o espírita, né? Espírita não tem sossego nem dormindo, porque a gente dorme e vai desdobrar.
Então a gente tem que fazer prece antes de dormir para poder ir ser útil quando o corpo físico fica dormindo na cama e o nosso espírito alça voos maiores, onde a gente pode estudar, a gente pode trabalhar, pode encontrar os nossos entes queridos que já nos anteciparam no retorno à pátria espiritual, né? E a gente também pode ir para lugares menos felizes. Então, o espírito não tem sossego nem dormindo. A nossa responsabilidade, ela não cessa nem na hora que a gente vai dormir, né? A gente tem que fazer prece para poder exatamente ser útil durante o sono. E lógico que não é uma pressão, quando a gente fala de impressionar e pressionar, não é uma pressão externa, que alguém nos impõe. É uma pressão íntima. A pressão que vem quando nós somos chamados a agir como espírita, agir como cristão, de acordo com o que nos propõe o cristianismo redivivo. Porque é engraçado, eu costumo brincar, eu adorava falar que eu sou criança espírita, né? Me perguntavam, nossa, mas quando o Mauro tá falando aqui, espírita não tem sossego mesmo, é isso aí, a gente não tem sossego. E eu adorava falar, quando me perguntavam, nossa, mas quando que você tomou conhecimento da doutrina espírita? Quando foi que você virou espírita? E eu adorava falar, eu nasci assim, né? Nasci espírita, nasci em berço espírita, família espírita. Eu frequentei a escolinha de evangelização Décios, lá do grupo de estudos espíritas Garcia de Juiz de Fora. Frequentei a Mocidade Espírita André Luiz, a minha querida Meal, né, lá em Minas. Sei um monte de musiquinha. Se bobear hoje, eu canto uma aqui para vocês, né? Porque eu também adoro. Eu lembro de grande parte das musiquinhas da evangelização infantil. Então, era fácil para mim. Era fácil eu responder quando o espiritismo entrou na minha vida. O desafio, meus amigos, que eu compartilho com vocês, amigos queridos, o desafio é responder quando ou em que momentos eu, Roberta, consigo fazer o espiritismo, o amor que o espiritismo me ensina, a mensagem do Cristo rediviva, quando é que eu consigo fazer isso tudo sair de mim? Quando eu consigo exalar todo esse conhecimento, todo esse amor que a doutrina espírita me ensina a ter, né? É fácil falar quando o espiritismo entrou na minha vida. Difícil é eu fazer o espiritismo sair de mim durante essa minha encarnação. Esse é o grande desafio, né? Quando eu consigo seguir esse ensinamento que João Evangelista reforça todos os dias. O ensino é a forma de transmissão de conhecimentos, através do qual se instrui, se educa. Isso é ensino, né? Forma de transmissão de conhecimento através do qual se instrui e se educa. O aprendizado é o que a gente adquire, é o que nos modifica, né? Então, quando me perguntam desde quando o espiritismo entrou na minha vida, é uma coisa. Quando isso estão me perguntando, foi quando eu comecei a receber os ensinamentos da doutrina espírita. A partir de quando eu comecei a receber o ensino. Agora, o grande desafio é quando eu transformo, de fato, esses ensinamentos todos, esse contato com a moral do Cristo, quando é que eu consigo transformar isso em aprendizado? Quando é que eu consigo pegar tudo isso que eu adquiri e me modificar? Porque agora eu sei. Então, é essa reflexão. Me ensinaram. As professoras da escolinha de evangelização, os tutores da Mocidade Espírita, um sem número de palestras espíritas que eu tive acesso, os livros da doutrina espírita, que todos nós temos, mais livros do que conseguimos ler, né? É frustrante. Eu vejo um livro espírita, eu compro no sebo, né? Algumas obras mais antigas,
E aí só vão se empilhando os livros da doutrina espírita. Mas então, assim, o acesso ao ensinamento todos nós temos. Um sem número de palestras, horas e horas de palestras, de lives, né? Orientação dentro da casa espírita com as palestras, com as doutrinárias, né? Presenciais. A instrução desde pequena que eu recebi dentro da escolinha de evangelização, na mocidade espírita, isso tudo eu recebi. Agora, o que que eu estou fazendo com esses ensinamentos todos? No meu dia a dia, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes, né? Isso é transformar o ensino em aprendizado, né? O Dida está falando aqui, o difícil é colocar em prática. Exatamente, né? Me ensinaram, mas eu aprendi? Me ensinaram, mas eu aprendi, né? Quando o ensinamento entrou, o ensino aconteceu, é fácil. Eu sou criança espírita, gente, né? Mas fazer o aprendizado sair de mim, mostrar que ele me modificou, isso é no dia a dia. E exatamente como no poema de Joana, que nos fala que João repetia o importante ensinamento do Cristo, porque ele já sabia que era necessário que a gente aprendesse. Ele repetiu o ensinamento para que a gente aprendesse. E a pressão vem na consequência de que existe um significado, na consequência de que existe um significado do que significa isso tudo, né? Que Jesus disse, essa última frase então de Jesus é a que mais me pega. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. É um traço de reconhecimento de um discípulo de Jesus, é a nossa impressão digital. É o que nos identifica, meus amigos. Ali está um discípulo de Jesus. Quando a gente consegue se amar, quando a gente amem-se, né, uns aos outros. E nisso vocês vão ser reconhecidos como meus discípulos. A hora que a gente conseguir se amar, a gente vai ser reconhecido como um discípulo de Jesus. Isso é um traço de reconhecimento, tá? Ó, a biometria facial, a biometria do dedinho aqui, ó, né? A impressão digital do discípulo de Jesus. Amam-se uns aos outros, a gente se amar uns aos outros como ele exemplificou, como ele nos amou, né? E se tem uma outra coisa que me deixa assim muito desafiada nessa doutrina, eu já falei aqui com certeza em algum estudo, é o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a gente vai lá naquela lista das características do homem de bem, meu Deus do céu, meus amigos. Nós não vamos passar por ela toda aqui, mas de maneira sucinta e resumida, ela reforça fazer ao outro o que a gente gostaria que fizessem por nós. Em questionar a consciência ao final de cada dia se a gente fez todo o bem que a gente podia e se não fez o mal. Não basta não só fazer o mal. A gente precisa se questionar também se a gente fez todo o bem que estava ao nosso alcance, né? Em nos resignarmos com fé às vontades do Criador, que é sempre justo e bom. Em respeitarmos nos outros todas as convicções sinceras e não lançarmos maldição aos que não pensam como nós. Em respeitarmos nos outros todas as convicções sinceras e não lançarmos maldição aos que não pensam como nós. Não alimentar o ódio nem rancor, porque sabemos que seremos perdoados conforme houvermos perdoados. A gente faz isso o tempo todo, né? Só que não. Então, será que a gente consegue vivenciar isso? Kardec ainda dá uma colher de chá para a gente enorme, porque ele nos diz, nos traz logo depois
a mensagem: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar as suas más tendências. Então, assim, ele dá, né, pelo menos uma colher de chá, a gente é espírita, ali está se esforçando, né? E olha que eu vou contar uma história para vocês. Tem uma história linda que está no livro Abnegado Servidor, de Jane Vilela, em que ela fala sobre a experiência de Hugo Gonçalves, um grande trabalhador espírita que fundou o jornal O Imortal. Hoje tem uma veiculação online, a gente consegue achar as edições do Imortal, se eu não me engano, ele é mensal, é uma edição por mês. Mas nesse livro, Abnegado Servidor, Hugo relata um caso em que foi procurado por uma jovem que contou a ele as qualidades de seu pai, espírita, que perseverava em terem-se as qualidades do homem de bem, né? Eu acho que eu já, não sei se eu já contei essa história para vocês aqui hoje, né? Se eu já contei essa história aqui para vocês do Caibar Schutel. Mas o pai dessa jovem era espírita e ele sempre perseguia ter nele mesmo as características do homem de bem, né? Que passou para ela essas virtudes todas, essa busca de tentar vivenciar o que é o verdadeiro espírita, exatamente como está retratado ali no Evangelho segundo o Espiritismo. Ela conta que o pai dela era motorista de táxi, que houve um roubo seguido de morte do taxista, e dado isso, houve também uma perseguição da polícia com esses dois jovens ladrões. Um dos ladrões ficou seriamente ferido, enquanto o outro nem resistiu aos ferimentos. O jovem que sobreviveu confessou que ele foi o autor do crime. E aí, na época, ele foi internado num hospital universitário, no hospital universitário da cidade, em estado muito grave. Quando ele melhorou um pouco, ele foi transferido para uma enfermaria isolada. E aí, a polícia, obviamente, ali montava guarda constantemente, né, na enfermaria. E um dia, no horário de visitas, essa jovem foi visitar aquele menino. E ninguém ia visitar, nenhum parente, ele não era daquela cidade, ele era de um outro lugar. Quando essa moça chegou na porta, ela perguntou ao guarda se era permitida a visita, e o guarda disse que sim, ela podia entrar. Só que ele precisava verificar a bolsa dela, ele precisava dar uma revistada na bolsa dela para ver se ela não estava carregando alguma arma, para ver se ela não era ali uma comparsa, né, uma cúmplice ali daquele jovem que estava no hospital, mas estava preso, né, estava sob tutela ali daquele guarda. E aí ela dá um sorriso para o guarda, abre a bolsa e tira. Então ela abre a bolsa e fala: mas eu estou carregando a arma mais poderosa de todas. E aí ela tira de dentro da bolsa dela um Evangelho segundo o Espiritismo. E ali ela visita aquele jovem todos os dias. E ela lê o Evangelho segundo o Espiritismo para ele todos os dias. Ela pegou o endereço dele, escreveu cartas para a família dele, dando notícias, né, dizendo que ele estava bem. E ali todos os dias aquela visita então se repetia. E ela fazendo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, a arma mais poderosa de todas, como ela disse para o guarda. O rapaz, então, um dia, durante essa visita, começa a chorar. Chora copiosamente. E ele diz, então, que ele estava mudado, que se ele soubesse antes aquilo que ele estava conhecendo, em contato com ela, ele jamais teria cometido aquele crime. Essa história é muito bonita, Mauro, também acho. Ele jamais teria cometido aquele crime. Então, aquela leitura diária ali do Evangelho com ele, em algum momento despertou a consciência daquele jovem, e ele então chora, falando que se ele soubesse o que ele estava conhecendo com ela, ele jamais teria cometido aquele crime. Ele estava arrependido. E aí, quando ele teve alta do hospital, ele já estava prestes ali a ser transferido para a prisão. Ele agradeceu muito a ela,
porque ela foi a única visita que ele recebeu, que ela foi tão atenciosa, que ela ajudou ele a mudar o modo dele pensar. E aí ela se despede dele com um abraço, dá a ele o Evangelho segundo o Espiritismo para que ele leve com ele, e aí se retira. Essa jovem então se retira sem que ele soubesse, nem ninguém da família dele, que ela era filha do taxista que havia sido assassinado. É uma história muito bonita, muito emocionante. Então ela, em homenagem, né, ali é singelo, a sincera homenagem que ela podia fazer ao pai. O pai, trabalhador, taxista, que perseguiu durante a encarnação inteira, que ela assistia ao exemplo do pai, né, de perseguir aquela, tentar ser o mais aderente possível àquela lista do homem de bem que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, ela não poderia, com o desencarne do pai dela, agir de maneira diferente ao que o pai perseguiu a vida inteira. O pai dela perseguiu ser, perdoar, fazer o bem. Ela não poderia, nesse momento, agir de maneira diferente. Então, ela perseguiu honrar, né, aquela orientação do pai, que ela recebeu do seu pai, ali naquele momento. Então, ela leu o evangelho para aquele jovem, ele transforma o jeito dele pensar, dá uma cópia do Evangelho segundo o Espiritismo para ele, manda carta para a família dando notícia falando que ele estava bem e se retira, sem que ninguém ali, em momento algum, soubesse que ela era filha do motorista que tinha sido, do taxista que tinha sido assassinado. Então, percebam que ela fez exatamente o que está na passagem evangélica, né? Ela fez exatamente o que Jesus recomendou e que João Evangelista repetia de maneira tão incisiva. João queria lembrar a gente dessa nossa responsabilidade tremenda de desenvolver em nós o dom do verdadeiro amor, que nos faz ser reconhecido como discípulo de Jesus. E aí, meus amigos, a gente pergunta, mas como? Né? Como a gente chega a ter o dom do verdadeiro amor? Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos nos ajuda. Na pergunta 919, qual o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E a espiritualidade superior responde a Kardec. Um sábio da antiguidade lhe disse: conhece-te a ti mesmo. E aí vem então, seguido disso, nessa pergunta 919, linda, né? Vem uma belíssima. A pergunta de Kardec já foi maravilhosa, né? Kardec, esse professor, esse mestre. Bom, a gente tem que se melhorar. Então me fala qual que é o meio mais eficaz de eu conseguir me melhorar. E aí então vem a resposta da espiritualidade, conhece-te a ti mesmo, e depois seguida de uma preleção lindíssima, belíssima, um comentário de Santo Agostinho, que carinhosamente, quando a gente lê essa mensagem, a gente percebe o carinho de Santo Agostinho, é quase paternal. Né? Ele nos estimula a fazer o que ele fazia enquanto estava encarnado. Revisa o seu dia. Passa em revista o seu dia. Façam o que eu fazia quando vivi na Terra. No fim do dia eu perguntava à minha consciência: faltei com algum dever? Alguém tem algum motivo para reclamar de mim? Né? E como toda muito, me chama muita atenção a humildade de Santo Agostinho, né? Quando ele nos diz: foi assim que eu cheguei a me conhecer e ver o que em mim eu precisava de reforma. Olha que humildade de Santo Agostinho, né? Eu passava o dia de noite, sentava e avaliava o que eu fiz de errado hoje. Santo Agostinho. Santo Agostinho pensava o que ele tinha feito de errado, né? Essa humildade que muitas vezes nos falta, da gente se perguntar o que fazer para a gente conseguir amar mais. A gente não faz isso às vezes, né? A gente muitas vezes a gente até pensa
no final do dia, o que que a gente fez, o que que a gente não fez, e aí a gente pensa assim: ah, mas aqui eu tô certo. Ah, mas aqui, não, aqui eu fiz certo. Aqui não tinha o que fazer, né? Essa é a minha opinião. Eu fiz certo, aqui eu fiz errado. É difícil a gente até se apontar como errado, mas muitas vezes a gente chega no final do dia e pensa: deixa eu pensar no que aconteceu no meu dia, né? E aí a gente, não, mas isso aqui eu fiz certo. A gente, raramente a gente se censura, né? A gente não pensa, não para pensar e para refletir como é que eu faço para amar mais do que eu amei hoje. E assim como aquele jovem que perguntou a João, já velhinho, se ele não tinha nada de novo para falar, né? Sem se preocupar se ele tinha de fato compreendido aquele ensinamento tão importante. A preocupação dele era ouvir alguma novidade, mas em nenhum momento ele reflete: gente, será que eu já aprendi a amar uns aos outros como Jesus nos ensinou? E aí Santo Agostinho ainda vai e deixa uma linda lição de esperança para a gente. Aquele que todas as noites revisar as suas ações que praticou no dia, avaliando o bem e o mal que fez, pedindo ajuda a Deus e ao seu anjo da guarda, esclarecimento, adquirirá grande força para se aperfeiçoar, porque Deus o auxiliará, né? Então, ele, além de falar como conseguir isso, ele nos deixa essa esperança. Se a gente pedir ajuda a Deus para que a gente possa adquirir mais força, mais capacidade de amar, Deus ajuda. Deus vai auxiliar. Então, Santo Agostinho nos abençoa no Livro dos Espíritos com essa orientação, esse autoexame como ferramenta que a gente pode usar em nós mesmos para que a gente desenvolva em nós o dom do verdadeiro amor. Santo Agostinho nos deixa essa dica quentíssima, né? Santo Agostinho só falta escrever lá: cola na minha que é sucesso, você vai conseguir, né? Porque você vai fazer assim, 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 e Deus ainda vai te ajudar, né? Mas, obviamente, não para por aqui. Não para por aqui. Vocês lembram que eu falei, então, meus amigos, que o espírita é um bichinho pressionado, né? Pareço legal, mas gosto de levar o pessoal comigo pro buraco. Eu não vou sozinha, né? Eu vou pro buraco, mas eu levo todo mundo comigo, né? Ninguém solta a mão de ninguém, afinal de contas. Porque a gente já viu aqui o que a gente precisa fazer: amar uns aos outros como Jesus nos ensinou. A gente já viu como esse autoexame diário, com persistência, nessa busca descrita por Santo Agostinho a Kardec, né? E aí vem o livro Opinião Espírita de Emmanuel e André Luiz, psicografia de Valdo Vieira e de Chico Xavier, em que André Luiz, esse livro é mensagem de Emmanuel e de André Luiz, e pelo que eu me lembro, as mensagens ímpares são de André Luiz e as mensagens pares são de Emmanuel. E aí André Luiz, então, como essa mensagem, eu acho que esse capítulo é o número 1, essa mensagem é de André Luiz, e ele nos propõe medir esse processo. A gente já sabe o que, a gente já sabe o como, né? Agora, a gente ainda tem a forma de métrica, a gente tem o parâmetro, né? Aí a coisa aperta um pouquinho. Olha o que André Luiz nos diz. André Luiz nos diz que o dever do espírita cristão é se tornar progressivamente melhor. Até aqui tudo bem. A gente já falou aqui hoje mesmo que é a doutrina do progresso, né? E aí vem André Luiz e nos instiga e nos diz assim: espírita que não progride durante 3 anos sucessivos está estacionário, permanece estacionário. Opa, olha o que André Luiz está nos dizendo aqui. 3 anos, 2020, 2023, eu consigo comparar a minha conduta? A Roberta de 2020 e a Roberta de 2023, eu consigo perceber
alguma modificação? Eu consegui transformar o ensinamento de Jesus em aprendizado? Eu consigo fazer essa doutrina sair de mim? Eu consigo exalar o que eu recebi de ensinamento? Né? E aí, André Luiz faz uma série de questionamentos ali. Eu estou um pouco mais paciente, mais calmo, mais compreensivo dentro da minha casa, com o meu próximo mais próximo. Eu tenho auxiliado mais nas tarefas da seara de Jesus, na minha casa espírita. Eu tenho demonstrado mais disposição em servir. Eu me aprofundei um pouco mais nos últimos 3 anos nos estudos da doutrina espírita. Eu falo mais nós, nosso, nossa, menos eu, meu, minha. Contendo assim aqui então o meu egoísmo, né? Eu dissipei alguma inimizade, mesmo que intimamente. Às vezes a gente não tem condição de ir lá, às vezes pedir um perdão ainda, a gente ainda não consegue ou não pode. Mas será que intimamente eu já consegui me desligar do sentimento de inimizade, me desligar da raiva? Eu ainda não fui lá, mas eu consigo fazer uma prece. Eu consigo pensar na pessoa sem nutrir nenhum tipo de rancor, né? Eu tenho feito mais prece. Eu tenho tido um verbo, uma palavra mais indulgente. Eu tenho tido os braços mais ativos, as mãos mais abençoadoras. Eu consigo, com a minha mão, abençoar alguém de alguma forma, né? É importante porque o amor transforma. Esse amor que nós estamos aqui nos propondo a desenvolver, já que nos dizemos espíritas. Algumas fontes mediúnicas fazem menção de que Francisco de Assis, numa encarnação anterior, é o apóstolo João Evangelista. E aí, falando de uma passagem muito bonita de Francisco de Assis, que fala exatamente como é que esse amor modifica. O amor como um dom mesmo de modificação. Que é uma vez em que São Francisco foi visitar a cidade de Gubbio, na Itália. E assim que Francisco chegou, ele foi informado pelos moradores de problemas que aquela cidade estava enfrentando com um lobo selvagem que atacava todo mundo, atacava os animais das criações locais, né? E às vezes até as próprias pessoas. Estava todo mundo apavorado. Ninguém se atrevia a sair das cidades, né? Dos muros da cidade, aquelas cidades muradas da Itália. Ninguém dava um determinado horário, ninguém passava dos muros, porque estava todo mundo com muito medo. E aí o pai seráfico, que amava a criação e via o Criador em todas as criaturas, tinha, obviamente por costume, conversar com os animais. E Francisco, então, para ajudar os moradores de Gubbio, ele decidiu então ir falar com aquele lobo violento. Todos ficaram esperançosos, porque todo mundo sabia dos inúmeros feitos do pobrezinho e o poverello, né? Francisco saiu então para procurar pelo animal. Sozinho, com um tercinho na mão, andou pela floresta até que ele então se depara com o lobo. Raivoso, com os pelos oriçados, pronto para atacar. Mas o animal, então, ao perceber as intenções de Francisco, que eram totalmente outras, o lobo foi se acalmando. E São Francisco foi indo ao encontro do lobo, foi se aproximando, como quem se aproxima de um irmão, e diz: Fratello Lupo, irmão lobo, quero somente conversar com você, meu irmão. E caso você esteja me entendendo, levante, por favor, a sua patinha para mim. E o lobo, então, frente àquela vibração de amor de Francisco de Assis, aquela vibração de amor tão grande, aquele carinho tão grande, perdeu completamente a ferocidade.
E assim chegou e colocou a pata direita calmamente na mão aberta de Francisco. E aí Francisco então continua conversando com ele com toda a sua graça. Querido irmão Lobo, eu vou fazer um trato com você. De hoje em diante eu vou cuidar de você, meu irmão. A cidade vai lhe dar comida, já que por culpa das pessoas a floresta já não lhe oferece mais o alimento necessário. Você vai poder entrar na minha casa e eu vou lhe dar comida. E assim nós seremos amigos. Você, por sua vez, também será amigo de todas as pessoas dessa cidade. Pois de agora em diante, você vai ter acolhimento, comida e carinho. E dessa forma, não precisará mais matar ou agredir ninguém para sobreviver. Com a promessa de nunca mais lesar ninguém, o animal foi com Francisco até a cidade. Os moradores também abandonaram a sua raiva e passaram a chamá-lo de irmão lobo. Quando o animal morreu de velhice, foi uma grande tristeza para toda a cidade, já que todos de Gúbio viam o amor divino de Francisco refletido nos olhos do lobo. Aquela convivência pacífica com o lobo era fruto do amor de Francisco, né? Cada vez que ele ia até a porta da cidade buscar alimento, era como se os moradores vissem Francisco chegando para oferecer amor e compreensão a todos os homens e mulheres. Então, meus amigos, é esse amor que nos torna mais compreensivos com as fragilidades do outro. Quando a gente se torna menos exigentes e mais flexíveis com as dificuldades alheias. A mensagem é clara, o lobo não era mau. Ele estava com fome. Todos nós temos essa fome, que somente o pão do evangelho, do amor de Jesus é capaz de saciar. Compreender o outro, os pais, os irmãos, os amigos. O que é diferente, que tem razões, que talvez a minha razão ignore. Cada um de nós está num momento espiritual. Todos nós estamos enfrentando alguma dificuldade. O lobo, nessa passagem de Francisco, chamado de irmão, não é mais reprovado, mas ele é abertamente adotado, amparado pela população de Gúbio. Ele seguiu sendo lobo, mas agora ele é acolhido, nutrido, alimentado, amado. E aí também modificou seu comportamento. Chegou a se tornar um mascote da cidade, onde viveu ainda por 2 anos antes de morrer, para a desolação de todos. A diferença não é mais um problema. Chegou até mesmo a se tornar um motivo de alegria pelo amor que ele representava. Nós temos um lobo que se alimenta aqui conosco, olha que coisa, né? A diferença virou uma alegria. Se não tivesse amor aqui, o comportamento do lobo continuaria sendo de ataque. Se não tivesse amor aqui, o comportamento dos moradores de Gúbio se aproximaria mais do comportamento do lobo selvagem do que do comportamento humano. O amor modificou o cenário. E olha que interessante, a oração da paz, que também é sempre associada a Francisco de Assis, é uma oração em que a gente chama para nós a responsabilidade, a ação, o protagonismo nessa modificação. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar eu do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Quando João Evangelista nos disse, Deus é amor, não é simplesmente isso numa frase fria no texto do Evangelho.
que a gente vai ficar se repetindo, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. A gente tem que pensar onde isso nos toca. No dia a dia, onde eu vou ser protagonista da modificação, como na oração. O que faz uma mãe levantar no meio da noite, gente, e cuidar da gente com febre? Amor. Se a gente joga uma semente pela janela, sem nenhuma preocupação de onde ela vai cair, se a gente não der água, não der luz, há uma probabilidade muito grande de nada se desenvolver. Agora, se a gente procura terra fértil, condições adequadas de água, de luz, prospera, cresce, evolui. Ou seja, se a gente aplica amor, prospera, cresce, evolui, né? É o mencionado por João, né? É essa magia de transformação que é Deus. Como esse amor tem entrado nos nossos dias, meus amigos? Como? A gente estuda, né? Quase sempre a gente está chateado com alguém, a gente está chateado com a política, a gente está chateado com alguém da família, a gente está chateado com algum amigo. Quase sempre, constantemente, se a gente analisar, a gente está sempre chateado com alguma coisa, sempre chateado com alguém, melindrado. Lembrando que muitas vezes nós sequer nos acolhemos. Nós somos também o lobo faminto de amor, somos também muitas vezes vorazes no nosso julgamento próprio, no julgamento da gente mesmo. E quando a gente se depara com as dificuldades em colocar esse amor nos nossos dias, a gente deve buscar auxílio. Quando a gente percebe essa dificuldade que a gente tem em se amar, em amar o outro, em compreender, em tolerar, em aceitar, a gente tem que buscar auxílio. Porque, olha, só mais uma vez, a gente já viu o que a gente precisa, que é amar, amar uns aos outros como Jesus ensinou. A gente já viu como, que é esse autoexame deixado por Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, esse autoexame diário. A gente já tem uma medida íntima de evolução e crescimento, como sugerido por André Luiz, que nos remete a pensar, não 10 encarnações para cá eu melhorei muito, não há 2000 anos, igual Emmanuel, mas de 3 anos para cá. 3, só 3. Não estou falando, nossa, você melhorou muito nas últimas 10 encarnações. Não, melhoramos nos últimos 3 anos, né? A gente já sabe também que o amor modifica todo um panorama, muitas vezes hostil, tal qual o lobo selvagem de Gúbio deixa de ser inimigo para ser o irmão lobo, o fratelo lobo. Mas aí você pode estar pensando aí na sua casa, mas Roberta, eu não consigo muitas vezes. E aí eu vou te falar, meu amigo, tamo junto, também não. Também tenho as minhas dificuldades, mas nós temos muita, muita, muita ajuda. Eu falei que eu era criança espírita e falei que eu ia cantar, então eu vou cantar. Olha que musiquinha linda que as crianças aprendem na evangelização infantil. Você, meu irmãozinho, parece tão forte, sem reclamar carrega um fardo tão pesado. Eu com meu pacotinho já perdi meu norte, a trabalhar se nega meu corpo cansado. É só chamar Jesus que ele vem, divide o peso nosso com ele também. É só chamar Jesus que ele vem, divide o peso nosso com ele também. João Evangelista também tinha seus desafios no amor. No livro Há Flores no Caminho, pelo espírito de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco, no capítulo 3, Jesus no Comando, Amélia Rodrigues nos conta que depois de muitas tarefas cansativas no dia a dia, Jesus tinha o hábito de longas conversas com seus discípulos, porque ali ele tinha a oportunidade de sentar com eles e falar um pouco sobre a mensagem da Boa Nova.
Claro, Jesus queria lhe aclarar o entendimento, né? Logicamente que os discípulos, eles foram preparados no mundo espiritual para aquela jornada. Mas ali, naquele momento, envoltos no escafandro da carne, envoltos na carne, eles se sentiam um pouco confusos com aqueles conceitos tão audaciosos que Jesus trazia, tão renovadores, né? Numa dessas conversas, por exemplo, um conceito super extravagante que Jesus trouxe ali foi o perdão que ele ensinou a Pedro, né? Aquele perdão que nos leva a perdoar sempre, sem cessar, aquele perdão indistinto. Aquilo era uma coisa muito diferente, né? E exigia deles, dos discípulos, exige de nós uma doçura no coração, né? João, então, num momento em que Jesus estava meditando, depois de falar do 70 vezes 7, né? Perdoar todas as vezes, João, no momento ali, procura Jesus que está ali meditando, ele fala, ele sentia já as suas perturbações íntimas. João Evangelista divide com Jesus que ele sentia dificuldade em perdoar totalmente os perseguidores e que muitas vezes, inevitavelmente, ele se via possuído pela mágoa quando ele era ofendido, né? Então, que bacana isso de João, né? Ele ouviu a explanação do Mestre Jesus sobre o perdão, fez a autoanálise que Santo Agostinho nos manda fazer, né? Jesus disse o que ele devia fazer, ele fez aquele inventário íntimo, e aí ele viu que ele não conseguia, aí ele foi falar com Jesus, olha, isso aí que você está orientando, eu não consigo. E tinha tanta honestidade nas palavras de João, porque ele já sabia que era necessário amar, ele já fez o autoexame, ele já tinha percebido que ele ainda não conseguia executar, ele ainda não tinha conseguido mudar o panorama íntimo. Lembra da mudança de panorama que a gente viu no Amor do Lobo de Gúbio? Ele ainda não tinha conseguido fazer a virada de chave. Ele ainda não tinha mudado esse panorama íntimo através do amor. Então, nesse clima de ternura com Jesus, e Jesus sentindo que João tinha pesar na alma, porque ele não conseguia fazer com que o que o mestre tinha orientado, e viu que isso mostrava que ele era um discípulo devotado, né? Um discípulo fiel, porque ele queria fazer o que Jesus tinha falado. E aí Jesus, com todo carinho, fala, você é jovem ainda, você vai ganhar experiência. Meus amigos, Jesus fala isso conosco todos os dias. Nós somos jovens ainda. A gente ainda não consegue porque a gente ainda é jovem. Jesus fala isso conosco todos os dias porque Jesus nos espera há milênios. Com toda a paciência, ele sabe que a gente ainda é jovem. Você é jovem ainda, você vai ganhar experiência. Nós somos ainda espíritos na nossa infância moral. Nós somos jovens ainda na infância moral, né? Jesus então continua. Aos poucos a vida premia com experiência através das dores, do conhecimento adquirido e vamos conseguindo com que a razão comande a vida e a gente entre mais em harmonia, né? Então a gente vai passando pelas dores para a gente, né? E a gente vai, ó, a dor vai amassando a gente vai ficando mais suave, né? A gente vai adquirindo mais experiência, mais conhecimento, a gente já não é tão impiedoso, a gente olha para o outro e fala assim, eu já sei o que você está passando, eu sei o que é isso, né? Então a gente vai começando a viver mais em harmonia. De qualquer maneira, Jesus segue orientando a João. É hoje o momento de semear para colher depois, de acordo com essa sementeira. Lembrando que Jesus chamava Tiago e João, que eles são esses irmãos, né, filhos de Zebedeu, os dois irmãos Boanerges, filhos do trovão, porque eles eram, dado esse comportamento mesmo extrovertido, né, próprio dos jovens, próprios dos jovens, né? Jesus então chama eles de Boanerges, né? Esse temperamento extrovertido da juventude dos dois meninos.
Então Jesus fala: você é jovem ainda. Jesus dá um tempinho para João refletir e continua: a dificuldade em perdoar está na razão direta da profundidade do amor. Ama pouco, perdoa pouco. Ama muito, perdoa muito, né? E a gente vai adquirindo essa capacidade de amar de acordo com as experiências que a gente vai tendo, esses tesouros que vão passando pela nossa vida, né? Quanto mais se ama, mais facilmente a gente aplica em todos os setores da nossa vida o dom do verdadeiro amor. E quando a gente sentir que vai sucumbir, meus amigos, quando a gente sentir que a gente vai sucumbir, que a gente não consegue mais, que a gente está fora das nossas possibilidades, é só chamar Jesus, que ele vem, divide o peso nosso com ele também, né? Quando a gente sentir que vai sucumbir, a gente tem que fazer que nem João Evangelista. Senta com Jesus e divide o peso nosso com ele também. Porque Jesus, meus amigos queridos, veio a este planeta para nos ensinar o divino e mais perfeito amor. E nós, hoje aqui juntos, agradecemos então a João Evangelista por esse lembrete constante para que ele se impregne em nós também nessa mensagem de Jesus. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Pois assim, seremos reconhecidos, meus amigos, como verdadeiros discípulos de Jesus. Era isso que eu tinha preparado para a gente aqui hoje, nessa noite tão iluminada, da gente poder ir distantes uns dos outros, mas muito perto, muito coladinho, com o coração coladinho, porque a gente está aqui hoje falando a mesma língua, né? A gente está alimentando o nosso espírito do que tem de mais nobre, essa nossa busca em entender a mensagem de Jesus, que há milênios nos espera de braços abertos. A gente só tem, o que a gente tem que fazer é tomar a decisão, ser decidido, cristão decidido, como nos diz Bezerra de Menezes, e seguir em direção ao Mestre. Eu agradeço muito, meus amigos, essa noite maravilhosa. Agradeço muito, Mauro, meu amigo querido, pelo convite. É sempre uma alegria. É impressionante. A gente senta aqui para estudar juntos. Eu aqui, né, pela tela fria do computador, mas eu sempre me emociono nos estudos. Com certeza, a espiritualidade amiga aqui do Cabachuta nos ajuda, nos ampara, nos envolve a todos em fluidos muito salutares. Por isso, essa emoção maravilhosa. Veio todas as vezes que vocês me convidarem, vai ser sempre uma alegria. Muito, muito obrigada. Eu encerro aqui com uma prece final. Peço que me acompanhem. Jesus, mestre amigo, nós nesse momento só temos a agradecer. Agradecer, Senhor, por essa sua moral maravilhosa que nos ensina algo tão simples: amar. Que ainda nos é tão difícil, nos é tão desafiador. Mas, Senhor, perseveremos. Nós vamos perseverar sempre, até que nós consigamos, Senhor, abrir os olhos pela manhã e enxergar em todas as criaturas filhos de um mesmo Pai. Enxergar em todas as criaturas o irmão que muitas vezes vai chegar a nós carente de compreensão, carente de amor, carente de bens materiais, carente de uma palavra amiga. Até porque, mestre, muitas vezes somos nós mesmos esse carente de um gesto de afago, um amor, um amparo amigo. Então, mestre, nós chegaremos lá, a abrir os olhos pela manhã e, ao fechar os olhos à noite, fazer esse exercício que Santo Agostinho nos orienta e ter um pouco de alegria e paz no coração pelo um pouco de êxito a mais que no dia anterior. Para isso só pedimos uma coisa: coragem. Coragem para lutar contra nós mesmos.
Muito obrigada, Mestre, pelo tanto que nos dá, por infinita misericórdia, graças a Deus. Meus amigos, um grande beijo. É sempre uma alegria enorme estar aqui com vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.